Olá, está no ar o programa Mulher Real. Eu sou a pastora Flávia Perdigão e toda quarta-feira temos este encontro abençoado. Convido você a ficar comigo até o final do programa, porque com certeza Deus vai falar ao seu coração. Então não sai daí, porque o nosso Mulher Real já começou. No programa de hoje, vamos conversar com a pediatra Juliana Caldeira sobre criação dos filhos, desafios, perigos, superproteção. Cada vez mais, nossas crianças estão expostas a tanta maldade. Mas até que ponto proteger os filhos é saudável? Bem-vinda, Juliana. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. Eu que agradeço. Um tema bem... polêmico até, né? Sim, porque diante de tantas circunstâncias, situações, a vida, o cotidiano, é tanta mudança na nossa cabeça. Agora eu estou falando como mãe, tá? A minha entrevista aqui com você não é como uma pastora, mas aqui brincando, mas como mãe. Realmente, a gente atingir esse equilíbrio, né? Como que é isso hoje, diante de tudo que você... A palavra é exatamente essa, equilíbrio. É verdade. É o maior desafio, né, que a gente tem, que é atingir esse equilíbrio. Igual você falou aí, é tanta coisa ruim que a gente vê. Violência sexual, assalto, sequestro, a questão do bullying, né? Maldades nas redes sociais, que a gente sabe que as crianças e adolescentes podem ser enganados mais facilmente. Então, realmente, o equilíbrio é o maior desafio nesse tempo que a gente está vivendo. Mas se for observar, o que a gente está falando aqui, a superproteção, até que ponto, né? Tem duas linhas, né? De ter essa superproteção. Porque quando fala da superproteção, já vem na nossa cabeça a primeira linha com relação àquela mãe que não deixa o menino nem andar. A saúde, né? Aquela coisa assim, não, ele vai resfriar, ele não pode fazer isso, ele não pode nadar, e aquela preocupação, e daí vai. Começa, às vezes, de uma saúde e vai até para a vida adulta, né? Sim. Mas também tem aquele lado também que se torna uma superproteção, que também tem a sua falha de você deixar a criança fazer o que ela deseja, porque ela tem que explorar e parece que não tem que ser conduzida. Sim. Então, tem essas duas linhas. A questão da saúde, né? Olhando essa questão da superproteção, nesse sentido de não poder andar descalço, de não poder pegar uma chuva, de não poder nadar, é algo muito comum. Eu acho que a pandemia aflorou muito essa questão do super cuidado nesse sentido. Sim. A gente viu, né, assim, vários prejuízos das nossas crianças que ficaram isoladas durante o tempo de pandemia, atraso de fala, dificuldade de socialização, atraso de desenvolvimento, atraso de situações como desfraude, desmame. Então, tudo isso a gente viu que aumentou nesses 3 últimos anos de pandemia. Com isso, vieram mais preocupações em relação aos pais sobre a questão da saúde da criança. Sim. Então, as crianças que não foram para a escola por um certo tempo, a partir do momento que chegaram a ter essa oportunidade de voltarem para a escola, se depararam com pais e mães que extremamente preocupados, que uma tosse já preocupa, um espirro já preocupa, uma febre já desespera. Então, e aí começou a criar essa criança numa bolha, né, que a gente chama. E é algo extremamente prejudicial. Sim. Eu considero a superproteção quando os pais, eles começam a viver de forma com que não deixam a criança escolher o que ela quer viver. Então, é super difícil a gente saber, de fato, o equilíbrio. Mas nessa questão da saúde que a gente está comentando, eu acho que é fundamental a criança ter, sim, a liberdade de engatinhar numa grama,
ter a liberdade de viver uma vida livre no sentido de fazenda, de pé no chão, de comer coisas novas, coisas diferentes, e ter contato com outras crianças numa pracinha, num parque. Tudo isso faz muita importância no desenvolvimento da criança, inclusive no desenvolvimento de saúde mesmo, do sistema imunológico, né? Porque a gente sabe, infelizmente, que as crianças elas vão ter imunidade a partir do momento que elas adoecerem. Então, infelizmente, eles vão passar, assim, por gripes, por resfriados, por infecções de garganta. Então, cabe aos pais a se controlarem. Eu sempre falo muito isso, a questão do autocontrole. A sua criança teve febre, então vai procurar um atendimento com a pessoa que você confia. Mas a partir do momento que você impede que a criança viva certas situações com medo dela ter a febre, aí sim se torna prejudicial. O antes, né? O antes. Não permitir viver os processos. Isso. Porque toda criança, como você mesmo falou, com todo o cuidado que você possa ter, ela vai adoecer. Eu estou falando de coisas naturais que acontecem no nosso dia, porque nós passamos por isso. Com todo cuidado, um adulto tenha consigo mesmo, a gente fica gripado, a gente tem assim as nossas situações no nosso corpo, não simplesmente ficar relaxado, não é essa visão. Definitivamente. É simplesmente você entender que o seu filho vai passar por processos. É claro que a gente está falando aqui, você como médica, você cuida de crianças, de famílias, porque também diretamente já com a família, mostrando que às vezes ali acontece algo, a gente já leva para um extremo, que é aquela questão da mãe, né? Eu, por exemplo, quantas vezes você já me acalmou? Calma, tem essa etapa, tanto tempo, você tem que analisar o dia, tá alimentando direito? Porque quando vem a febre, a gente já acha que o menino tá assim, já morrendo, né? Morrendo. Então, às vezes, o menino teve a febre, claro que sinalizou, mas é para você procurar, tá? Você deu remédio, quanto tempo que passou? Tem toda uma questão envolvida. Mas hoje, até te receber aqui, até para trazer essa direção para o nosso coração também, como uma profissional da área, que você lida direto, né, com todos os tipos de pessoas, a entender que a gente também tem que permitir aos nossos filhos passar pelos processos. Que às vezes a gente quer que o nosso filho não sofra, a gente não quer que filho nenhum sofra. Com certeza, sim. Mas até o sofrimento faz parte do nosso crescimento. Faz parte do crescimento, é isso que a gente luta para os pais entenderem, né? Até a doença, até o sofrimento por alguma situação, agora já falando na questão da vida no cotidiano, né? Tudo isso faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento. A gente não vai conseguir criar os nossos filhos numa bolha e ter um adolescente saudável, um adulto saudável que sabe lidar com suas frustrações, com seus problemas e ter, de fato, uma saúde saudável. Se essa criança não tiver contato com outras crianças, com natureza, com o pé no chão, tudo isso faz parte, é um contexto que vai fazer parte de uma criança saudável. Sim, esse convívio também da criança com outras crianças, mesmo que, como a gente tem falado, né? Como que hoje você coloca seu filho, às vezes, para brincar com outra pessoa, você não sabe... É tanta pressão para que a gente isole nossos filhos, até a gente mesmo, a gente vem se isolar, e a gente entender que essa interatividade aí entre eles é tão importante para o crescimento dele, claro que com pessoas de confiança. Então, se você tem a disponibilidade, você tem uma família, você tem amigos, que Deus também te dá amigos, como é importante esse momento ali de você permitir eles viverem conflitos, né? Eu falo porque eu sou, meu marido não. O Fernando já é aquele assim, vai que dá tudo certo. Inclusive, meu filho hoje está numa colônia de férias. E eu falei assim, Fernando, né, antes de vir para cá, explica como é que o Theo tem tantos anos e tal. Flávia, vai dar tudo certo. E ele me ajuda muito nesse processo, porque eu sou aquela que iria até segurar mais um pouco, sabe? E o Fernando assim, não, vamos embora. Eu morrendo de medo de toboágua, meu marido simplesmente, a gente fez uma viagem, ele ficava nos toboágua tudo com o Theo. E eu falei assim, meu Deus, eu fechava até o olho para não ver. Mas é necessário, eu sei que eu tô falando de uma proteção, de uma viagem, de algo diferente, mas às vezes se tivesse comigo,
comigo, eu colocaria naquela piscina rasinha e ficaria ali, eu brincando. E o menino ali, ó, experimentando emoção, gritava, mamãe! Nós fomos contar nessa viagem, ele desceu de um toboágua 70 vezes no dia, eu não estava aguentando. Mas isso foi o quê? Marcante na vida dele, foi muito bom, ele enfrentou os medos dele, Sim. né? E o meu marido, ele tem muito essa pegada. Falando de mim como a Flávia, a mãe, às vezes eu teria essa proteção. Ai, meu Deus, ele vai machucar, ele vai cair. Mas isso é normal. É isso que a gente quer dizer, isso daqui também. Esse é o cuidado normal de um pai e de uma mãe. Mas também até que ponto eu tenho que dar corda para que ele vá. Para que ele cresça. Eu acho que o que você falou aí agora do Fernando ser esse equilíbrio é o que a gente mais precisava. E quando eu pego famílias que o pai e a mãe são como você, no sentido de querer proteger demais, aí vem o médico como apoio nesse sentido. É verdade. Porque eu tenho famílias que não deixam a criança de 1 ano arrastar no chão do consultório. E eu já percebo aquilo e falo, olha, vocês vão passar por problemas, a gente vai ter problema. Sim. Então, cabe à família ter um profissional que ela confie para falar essas coisas também de verdade, né? Para a família, no sentido de clarear a situação ali, enxergar de fora o que está acontecendo e enxergar como vai ser o futuro daquela criança. Sim. Então, eu me preocupo quando eu vejo famílias assim, eu sei que a gente vai ter problemas. Sim. Então, são pessoas que a criança... Né, Deus me livre, é mordida na escola, que pode acontecer, é algo extremamente comum, é aquele pai que vai brigar com a criança ou com o pai daquela criança que fez isso. Sendo que é algo extremamente comum. E esperado até para a idade, né, lá dos 2 aninhos. Então, e o pai, ele precisa se controlar. Eu vejo que a superproteção, ela mostra muito como é a personalidade e as dificuldades dos pais. Então, são pais inseguros, são pais ansiosos, são pais que talvez não estão preparados para algumas situações da vida, que talvez também foram super protegidos e que estão levando isso para uma vidinha ali que não tem nada a ver com o que está acontecendo e que, infelizmente, está sendo prejudicada. Eu acho que o equilíbrio, essa questão do equilíbrio, tem que ser com um dos dois, pai e mãe. Não conseguiu ser? Vão precisar, então, de um profissional que pode ajudar a gente nisso. E por isso é tão importante a família ter um pediatra ou ter um outro profissional que ela confie para enxergar esse tipo de situação e prever problemas ou prever resultados que a gente possa mudar e melhorar isso aqui. Tem uma amiga minha que ela disse assim, a maternidade, ela aflorou o melhor de mim com relação, assim, de uma garra, de um amor que sobrepõe as suas dificuldades, com relação, assim, eu acordo, não durmo e eu tô ali, você entendendo? Sobrepõe isso daí. Mas também me mostrou também as minhas falhas. Então, eu acho que entra muito dentro disso daí. A gente começa a se conhecer muito na maternidade, a gente pode melhorar a maternidade. A maternidade, algo que eu tenho buscado para a minha vida é para que ela seja mais leve, mesmo com tanta pressão. Porque educar é algo difícil. É difícil. Mas é por quê? Porque é todo dia. Não é uma coisa que você vai viver um ciclo só de 1 ano. Não, isso é o resto da vida. E até um período, claro, que formou o caráter da criança e do adulto. Claro, mas é muitos anos. Então, é todo dia. Ela não pode fazer isso. Não pode, não pode, não pode. Por que não pode? Não pode por causa de... E você vai falando. Se a gente não busca esse equilíbrio, a gente ou deixa transcorrer do jeito que está. Você chega numa casa, a casa toda escrita, toda desenhada, né? Porque já não está aguentando mais. Deixa é o momento meu de paz. Cada um tem a sua história, tem a sua bagagem, né? Por exemplo, o Theo mesmo nunca foi de escrever na parede. Eu pego a minha menina correndo e vai para trás das portas e vai colorir. Mas estou ensinando, mas apareceu umas escritos na casa por causa da minha querida Clara, entendeu? Cada um ainda é diferente um do outro, né? Mas dentro disso daí, a gente vai aprendendo
a nos moldar também, né, Gil? A gente que amadurece também. Sim, e aí você citou essa questão do escrever na parede, rabiscar a parede. A gente tem que ter esse cuidado também com a liberdade demais, né? Porque eu já vi profissionais orientando que não tem problema, que tem, depois a gente lava a parede e tal. Mas assim, eu sou da linha de que a gente tem que sim se posicionar aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que cabe numa sociedade, aquilo que não cabe, porque senão cresce uma criança que acha que pode fazer tudo. E não é isso que a gente quer, né? Um adolescente que não sabe lidar com a divisão de um trabalho em equipe ali da escola, porque tem que ser do jeito dele. Então, eu acho que a gente tem sim que se posicionar e ter pulso firme em determinadas situações. Não prego de jeito nenhum essa liberdade total, porque a criança tem que entender o que é perigoso, o que é errado, o que pode, o que não pode. Tudo isso faz muita diferença. Mas só voltando à questão do Theo, do toboágua, né? Você imagina o tanto de estímulo que esse menino teve de descer 70 vezes no toboágua. 70. Você imagina o frio na barriga que talvez ele nunca tinha sentido? Isso. E que pela primeira vez ele sentiu uma coisa diferente que uma tela, um joguinho não consegue dar. A sensação dele ver que ele estava lá em cima e que agora ele está lá embaixo na água. Então, são detalhes que a gente precisa deixar as crianças viverem. Ele poderia ter descido ali uma vez e ter ficado traumatizado. Ai, meu Deus, não quero nunca mais descer, chorar. Poderia. Mas o que aconteceu? Foi o contrário. Você se surpreendeu. E ele também se surpreendeu, porque ele achou uma experiência incrível. Sim, e ele até fala assim, eu e o papai, nós somos corajosos. Eu só não falo que a mãe e a irmã têm medo. Tem alguns lugares lá na nossa cidade que tem ruas assim que... Quando você vai passar de carro, então você sente aquele friozinho na barriga, porque você desce o morro e sobe, ele já se posiciona no carro e fala assim, papai, vamos. Então, assim, aquela questão assim de... Ele já entendeu o lugar que ele está, o ambiente que ele está. E ele começa a ter até senso de direção. Vou te falar uma coisa assim, impressionante. Tem hora que eu mudo o local que eu vou passar com ele para levar dentro na escola, e fala assim, mamãe, você pegou o caminho errado, é o outro lado. E eu fico assim, são detalhes que você tem falado, o estimular, o permitir o menino muitas vezes fazer parte daquele momento. Por um tempo atrás, eu falei como mãe, muitas vezes quando o Theo era menorzinho, nós levávamos ele para os lugares e a gente nem falava para ele para onde a gente ia. Eu lembro, eu já até comentei isso com você, não falava. Então, o Theo teve até essas questões, porque a gente ia para o supermercado, a gente tratava o Theo, acho, como um adulto, que era um bebê, então você não precisa ficar falando muita coisa. E quando a gente conversou, virou um pouco a chave, aquela situação toda. Então, hoje, Theo, nós estamos indo em tal lugar, até com a Clara, nós vamos comprar isso, o supermercado tem essas coisas. Às vezes a gente está tão apertado ali no automático, né? Que aí não tem esse desbravadar ali o local, o ambiente. Nossa, eu estou indo no supermercado, vou comprar carne, eu vou no parque. Então, isso estimula muito a criança, muito, demais. Porque a gente também dá abertura para ela ir. Porque senão a gente fica com aquela super proteção, criando, isso não é lugar para você. Eu vi alguém contando em alguma rede social que estava no hospital e viu uma mãe fazendo ficha de uma criança mais velha, devia ter uns 9 anos, e a criança no celular, e a mãe fazendo a ficha, preenchendo, não sei o quê, a pessoa respondia, perguntava, ela respondia, e aí essa pessoa parou para refletir ali o que esse menino está deixando de aprender da vida por não estar ali vivendo aquele problema com a mãe de preencher ficha, de ter dado errado o plano, de mostrar carteirinha, não sei o quê. E tá ali no celular. O que ele aprendeu daquele momento? Nada. Essa questão de conversar, de explicar, de ser claro no que você vai fazer, no que você deixa de fazer, no que é certo e o que é errado, isso tudo traz aprendizados para a criança que fazem muita diferença na vidinha dela, né? Agora,
Agora, a gente falando a questão da superproteção da vida, né? Sim. De um modo geral. Talvez aquela mãe que estava ali resolvendo o problema sozinha, estava querendo proteger aquela criança. Sim. Só que é uma superproteção que a gente vê que não é benéfica, né? Ela poderia ter pedido ele para preencher alguma coisa enquanto ela estava resolvendo outra. Sim. Ela poderia ter pedido a ajuda dele, ou ao menos colocado ele ali do lado para escutar o que estava acontecendo. E é um exemplo simples, né? Sim. Que talvez a gente está até exagerando aqui no sentido de falar que é uma superproteção, mas um exemplo simples e claro para as pessoas entenderem que na internet a criança vai ter situações para resolver, na escola ela vai ter situações para resolver. E se essa criança for super protegida, talvez ela não vai conseguir resolver. Sim. Vai ser aquela criança com dificuldade de socialização, com dificuldade de interação, de dificuldade de resolver seus problemas, frustrada, talvez até com dificuldade de escolher uma profissão para a vida, um trabalho. Sim. Então, todas as situações a gente deve ser claro, deve conversar, deve falar, porque tudo isso a gente está formando, não só o caráter, mas a cognição. Tudo isso a gente está formando uma pessoa, né? A gente não está formando criança, a gente está formando uma pessoa. E a gente tem que ter isso em mente. Sim. E uma vez eu escutei até de um amigo nosso falando assim, fulano de tal, ele é um adulto, ele é uma criança no corpo de um adulto. E isso me chamou a atenção. Claro que é o famoso, assim, aquela pessoa que parecia que sempre, tudo que na vida dela faz uma birra, se ela não tem. Isso foi assim, Deus... às vezes ela teve uma certa dificuldade ali na sua infância, às vezes coisas que foram muito fáceis, não é só com relação ao dinheiro, não. Sim. Às vezes foi tudo mais, entendeu? Não foi ensinado. E eu fui fazendo essa leitura para a minha vida, para que eu não venha gerar nos meus filhos esse padrão. Esse padrão de eles crescerem, serem homens, mulheres, mas ainda aprisionados como crianças, dependentes de mim, dependentes do Fernando, tem que ser dependente de Deus. Isso. Né? Pai e mãe têm sim uma função, eles são extremos assim na nossa vida, são aqueles que vão nos conduzir, são muito importantes. O nosso exemplo, a nossa vida, mas a gente tem que ensiná-los para eles continuarem a vida deles, né? Não estou falando no quesito de virou as costas e acabou, mas de um crescimento, um amadurecimento. Olha como que hoje você pediatra aqui, médica, lidando com crianças, com bebezinhos, com meninos um pouquinho maiores também, mas também na nossa formação, como que é importante a gente ter essa visão mais ampla, né? De às vezes uma coisa tão normal, porque isso às vezes pode ter sido passado de cultura, sendo um menino nunca pode usar nunca pode estar descalço. Sim. Ou se ele entrar numa piscina, num momento que está meio... E aí, claro que a gente não vai fazer com que o nosso filho se adoeça, mas também temos que permitir que nossos filhos venham viver. Sim, escolher, né, algumas situações. Olha, filho, tá um pouco frio. Você quer entrar na piscina mesmo assim? Né? Dá essa opção. Sim. Tem tanto conhecimento, tanta informação hoje na internet, né? Sim. Tanto médico hoje disponível, que você pode tirar essa dúvida. Olha, se eu deixar ele nadar quando tiver um pouco frio, tem problema? E hoje a gente sabe que não. Hoje a gente sabe que somente aquela criança que é muito alérgica, né? Sim, que é importante os pais terem um pouco mais de cuidado. Mas não é o frio que traz a gripe, que traz o resfriado, é o vírus. Sim. Então, muita coisa não se justifica. Sim. E talvez, igual a questão do toboágua, mas talvez aquele momento que aquela criança vai entrar na piscina vai ser tão precioso para ela, no sentido de estímulo, de memórias afetivas, de lembrar ali daquele momento que foi tão gostoso, de confiar. Nossa, minha mãe deixou eu nadar e estava um pouco frio, olha que legal, sabe? E a gente tem que ter a questão do equilíbrio, né? Eu acho que o que resume, igual eu falei, é o equilíbrio, e que não é fácil. Por isso que a gente tem que contar com pessoas e com profissionais que a gente confia. Porque essa pessoa, talvez de fora, vai conseguir te ajudar, sabe? Olha, não tem problema, olha, você nunca deixou, deixa só hoje, sabe? Sim. Porque talvez isso vai fazer muita diferença para a vida daquela criança. E faz diferença você ter esse acompanhamento mesmo, Gil. Porque quando a gente leva os meninos no consultório, a gente sai de lá mais leve.
porque a gente vem com uma carga, vem com os nossos medos, ainda mais saúde, né? Saúde Sim. ainda por cima. Então, quando encontramos profissionais, né, como você, a gente sai dali com uma leveza, entendendo o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Claro que é uma construção na nossa vida, mas vai tirar muito tabus, né, que a gente Sim. carrega de cultura, de criação, e a gente começa a estimular muito mais. A gente sempre sai muito mais empolgado de um consultório, vou te falar a verdade, que a gente tem um outro olhar. De falar assim, ó, eu dou conta de fazer isso, eu posso fazer isso, eu tenho que melhorar nisso. Por mais que é uma consulta para criança, mas é para a família toda, né? A família toda, com certeza. Até vovó. Vai todo mundo, né? Todo mundo. E a gente cresce com isso. Sim. E essa questão do, vovó, né? Menino criado por vó e tudo. É muito real, só que talvez as avós têm também o que aprender, né? Sim. Então, levem as avós nas consultas, Sim. mostrem informações importantes na internet. Olha, Sim. vó, tá vendo? Não tem problema andar descalço, ele gosta, tá tudo bem. Uhum. E eu acho que é isso, a gente vai aprendendo, né, com o tempo. O primeiro filho sempre é mais complicado, Sim. é mais difícil, mas tudo é experiência, tudo Sim. é aprendizado pra gente também, né? Não só pra eles. Isso mesmo. Gil, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Né? Sempre você vai estar aqui conosco, viu? Nós precisamos muito da sua ajuda. Mas foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. E que tenha mais momentos como esse, que traz leveza, traz direção, né? E a gente vem aprender mais realmente a viver com Deus, buscando o nosso equilíbrio e gerando nos nossos filhos o melhor também. Amém. Tá bom? Conte comigo. O nosso programa chegou ao final, mas semana que vem tem muito mais para você. Eu te espero na próxima quarta, às 11h30 da manhã. Deus te abençoe e até lá.